E o Bitcoin teve mais uma semana de alta, mas será que esse movimento vai continuar? É disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou atualizar a análise gráfica do Bitcoin, que tem subido forte nos últimos dias. Também vou atualizar a análise dos eventos que podem impactar o mercado de criptomoedas nos próximos dias. Vou estar atualizando a análise de sentimento do Bitcoin. Mas antes de continuar, meus queridos, não deixem de se inscrever aqui no canal da Aperio no YouTube. Ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, deixar seus comentários aí embaixo, se inscrever aqui no canal da Aperio, seguir a Aperio também no Telegram, seguir a Aperio no Instagram e bora lá falar da situação, comentar sobre o que está acontecendo hoje aí com o Bitcoin, que subiu sem parar nos últimos dias. E pessoal, gráfico do Bitcoin, o que está acontecendo com ele, tá? Quando a gente vai aqui para a situação do gráfico do Bitcoin, nos últimos dias a gente tem uma tendência de alta, não tem muito o que inventar aqui, tá? E que não sei o quê. Olhando só o gráfico, não dá para ver sinais aqui de correção, tá? A gente, inclusive, tem que ir para o gráfico semanal aqui para a gente ter um padrão gráfico bem mais claro. O que eu vejo aqui é o Bitcoin tendo rompido para cima uma bandeira de alta, tendo rompido também o topo histórico. Quando a gente faz uma projeção dessa bandeira de alta para cima, o alvo está lá na região de aproximadamente 120 mil dólares. Tá, Tainan, que dia que o Bitcoin vai lá? Não tem uma data específica, pode demorar alguns dias, pode demorar aí semanas, pode demorar meses, tá? E eu acho que é mais provável que isso vai demorar alguns meses para acontecer, porque afinal a gente está falando aqui do patamar dos 120 mil dólares, né? E apesar de o Bitcoin ser um ativo aí que tem subido muito nos últimos anos, eu acho pouco provável dele ir em 120 mil dólares nos próximos dias. Inclusive, esse movimento provavelmente não vai ser uma subida reta igual todo mundo gostaria, tá? Geralmente o mercado ele vai fazendo topos e fundos cada vez mais altos. Então, ainda existe espaço aí para o Bitcoin subir mais nos próximos dias. No entanto, não acho que isso vai ser rápido, ele pode fazer correções aí no meio do caminho, isso é extremamente normal quando a gente está falando de um ativo de risco como o Bitcoin, tá? Indo para o gráfico de uma hora aqui, fazendo análise dos últimos dias, eu infelizmente não estou enxergando um padrão gráfico novo por enquanto. O que eu consigo ver é que essa região aqui dos 91, 92 mil dólares tem se tornado uma região de resistência nos últimos dias. O Bitcoin não está conseguindo romper esse patamar, tá? Mas para mim, pessoal, o alerta para os investidores de criptomoeda, ele vem do mercado americano, porque hoje a gente teve um dia que não foi muito legal no mercado americano, meus amigos. O mercado americano, no caso o SP500, o índice das 500 maiores empresas listadas em bolsas nos Estados Unidos, devolveu praticamente toda a alta do Trump Trading, tá? Enquanto o Bitcoin ele ainda está subindo nos últimos dias com base no Trump Trading, tá? O que é o Trump Trading? É basicamente o mercado apostando na vitória do Donald Trump nas eleições dos Estados Unidos, tá? Só que quando a gente vê aqui o que aconteceu com o mercado americano, ele corrigiu nos últimos dias, principalmente porque a gente tem dados recentes aí mostrando a economia dos Estados Unidos muito forte e a inflação ainda bastante resiliente, tá? O que é preocupante porque indica que talvez o Fed pode não cortar os juros nos Estados Unidos tão rápido quanto o mercado gostaria. Pode ser que o Fed não corte os juros em dezembro. Hoje a gente teve a divulgação de dados macroeconômicos dos Estados Unidos, meus amigos, e os dados eles não vieram aí muito legais para o mercado, inclusive essa é uma das explicações para o SP500 estar caindo hoje, tá? Quando a gente olha aqui, vendas no varejo veio acima do esperado e os dois, tanto o núcleo quanto o índice cheio, que foi divulgado em outubro relativo a setembro, foram revisados para cima, o que indica que a economia, as vendas no varejo naquele período foi mais forte do que foi estimado anteriormente. Então é sinal de que a economia americana está muito forte. Sinais que mostram a economia americana muito forte, nesse momento são preocupantes porque o mercado ainda está apostando que o Fed vai cortar os juros em dezembro. A gente consegue ver isso inclusive aqui pelo gráfico da CME, só que é um cenário bastante preocupante, porque é o seguinte: a gente tem aqui a maioria apostando que o Fed vai cortar, mas a gente está vendo dados de inflação nos últimos dias, mostrando a inflação bastante resiliente nos últimos tempos. Tá? Ela não está caindo tanto quanto o mercado esperava. No caso do CPI, por exemplo, ele subiu aí nos últimos dias, dentro do esperado, mas subiu na base anual. Tá? A economia dos Estados Unidos está dando sinais de que está muito forte, o mercado de trabalho está muito forte. E na última quinta-feira a gente teve o Jerome Powell, presidente do Banco Central dos Estados Unidos, aparecendo publicamente falando que eles não têm pressa para cortar os juros. O que é um sinal de perigo, uma vez que se eles não estão com pressa para cortar os juros,
isso significa que eles podem acabar frustrando aí o mercado em dezembro, caso a gente continue tendo dados macroeconômicos muito fortes. Então, é complicado porque a gente tem um mercado de criptomoedas subindo, o Bitcoin ali, ele está aí nos 90 mil dólares praticamente, rompeu o topo histórico, mas ao mesmo tempo o mercado americano, o Nasdaq, que é extremamente importante, está devolvendo o Trump Trade, tá? Será que a gente vai conseguir manter esse movimento de alta nos próximos dias? A notícia boa é que a semana que vem vai ser uma semana com poucos dados macroeconômicos relevantes. Eu diria que na semana que vem é uma semana que a gente não tem eventos macroeconômicos relevantes. A atenção da semana que vem provavelmente vai estar no balanço da Nvidia, que vai ser divulgado na quarta-feira, dia 20 de novembro, tá? Provavelmente ali após o fechamento do mercado americano. Então essa vai ser a grande atenção da semana que vem para as bolsas americanas, tá? Nos últimos dias o Bitcoin tem estado muito descorrelacionado das bolsas americanas. Isso quer dizer que as bolsas americanas estão caindo hoje, por exemplo, e o Bitcoin está subindo, tá? Mas a questão que eu levanto é até quando o Bitcoin, as criptomoedas vão conseguir ignorar o que o Nasdaq está fazendo em termos de movimento, porque historicamente o Nasdaq ele tem muita correlação com as criptomoedas, tá? Então, é uma situação que, na minha visão, ela é um pouco preocupante, chama atenção essa situação toda. Indo aqui para o gráfico do TRDR, meus amigos, a gente vê que a gente tem mais pessoas apostando na queda do que na alta, tá? O Open Interest, ele tem estado estável, então a gente não está tendo muitas aberturas de posições nas últimas horas, o que acaba deixando o mercado um pouco mais parado, e a grande preocupação minha, né, no momento está ligada ao mapa de calor aqui da High Block, tá? O ponto em que a gente vê mais liquidez no Liquidation Rich Map é a região dos 78 mil dólares, tá? O ponto que a gente tem mais liquidez nos últimos 7 dias. A gente também tem liquidez acima ali na região dos 95, mas os pontos em que a gente tem mais agora estão ali com concentração de liquidez na região dos 85 e na região dos 78 mil dólares, tá? Então, é algo para a gente avaliar aí a possibilidade de talvez o Bitcoin fazer algum movimento corretivo. Não dá para garantir que ele vai fazer, né? A gente está em uma tendência de alta, só que eu vejo um certo risco, tá? Tá começando a acumular muita liquidez abaixo. O mercado americano está dando sinais aí de que não está gostando dessa história de possivelmente os juros não caírem em dezembro. Tá? Então são situações que a gente deve prestar atenção nos próximos dias, embora, como eu disse, a semana que vem é uma semana que a gente não tem muitos eventos macroeconômicos. Isso deixa a situação um pouco mais confortável para os ativos de risco. Aí na semana que vem, sem muita tensão de dados macroeconômicos aparecendo e assustando os investidores, beleza? Pessoal, por esse vídeo é isso. Irei mantendo vocês atualizados aqui pelo canal da Aperio no YouTube, lá pelo canal do Telegram. Desejo a todos uma excelente noite de sexta-feira, um excelente final de semana. Até mais, tchau!